Oi, gente, vamos começar nossa revisão? Primeira parte, então, a gente vai rever rapidamente uma aula que já é mais rápida, né? Que é a carcinogênese, de uma forma mais simples hoje. Bom, para começar, a gente viu que existem neoplasias muito frequentes, pulmão, mama para as mulheres, próstata para os homens, e aí vai variar o restante das neoplasias, certo? Vimos também que geografia, por exemplo, eu lembro de eu comentar na aula de câncer de estômago que ele é mais frequente no Japão. A gente viu também que quanto mais idade, mais risco de desenvolver câncer. Vimos que inflamação crônica contínua pode ser, sim, um fator que vai levar ao desenvolvimento de uma neoplasia, e vimos sobre as interações entre fatores ambientais e genéticos. Uma coisa importante da gente comentar é que o câncer é monoclonal na sua essência. Então, a gente vai ter uma primeira célula cancerosa, surgimento de subclones, mas não são outros clones, certo? E por aí vai. Bom, etapas da carcinogênese. A gente tem a exposição a alguma coisa que leva a uma iniciação e depois a promoção e a progressão do tumor. A gente tem aí a ativação dos proto-oncogêneses concorrendo para desenvolver o tumor. E, ao mesmo tempo, a gente tem genes supressores de tumor que tentam impedir uma neoplasia, mas fracassam. Ou a gente tem a inativação dos mesmos. Bom, marcas registradas do câncer são o crescimento excessivo, a invasividade, né, total e local, aliás, e que acaba por formar metástases, invadindo o linfonó, seja via linfática, seja via sanguínea, certo? E a gente tem também o seguinte, o fenótipo maligno, ele é expressado via mutações condutoras, certo? A primeira mutação chama mutação iniciadora. A gente viu isso aqui, que há várias coisas que vão contribuir para a gente ter um desenvolvimento de tumor. E, principalmente, a gente vai ter ativação de mortalidade replicativa, a gente vai ter evasão de supressores de crescimento, escapada distribuição imune, resistência à morte celular, indução à angiogênese. Potencial de replicação ilimitado. Eu dei aqui esse modelo de desenvolvimento com base na leucemia crônica. Bom, no início é um dano genético não letal, depois a gente tem uma expansão clonal de uma única célula monoclonal, proto-oncogêneses. Quais são os genes que regulam isso? São os proto-oncogenes, que promovem crescimento, os genes supressores de tumor, que inibem crescimento, genes que regulam a apoptose e os genes envolvidos no reparo. Os proto-oncogenes são genes celulares normais, cujos produtos promovem proliferação celular. Já os oncogenes, eles são versões mutantes desses proto-oncogenes. E aí eles simplesmente funcionam do jeito que eles resolvem funcionar e perdem a dependência dos promotores de crescimento. Eu fiz uma analogia na época com um pedal de acelerador, essa é a figura, tá? O proto-oncogen, ele seria o pedal do acelerador. Ele vai, promove proliferação celular, ele para. Ou ele promove essa proliferação de uma maneira regulada. Já o oncogen, o que acontece? Ele simplesmente é o pé grudado no chão do acelerador. Então, cresce sem limite. Bom, as oncoproteínas são proteínas codificadas por oncogenes e elas
vão aumentar a proliferação por vários mecanismos, certo? Genes supressores de tumor, gente. Anomalias dos genes supressores de tumor, que já está escrito no nome o que eles são, vão levar à insuficiência de inibição de crescimento desse tumor, ou seja, ele cresce desordenadamente. Um exemplo é o RB, que é um regulador negativo do ciclo G1S. E ele está ligado a alguns tipos de câncer, preferencialmente o retinoblastoma, que a gente comentou em aula sobre ele. O P53 não tem como vocês não saberem. Ele é um gene guardião do genoma. E ele está envolvido nesses cânceres todos aqui que vocês estão vendo. Cânceres de pulmão. Mutações, quer dizer, ou melhor, mutações do P53. Estão envolvidas em câncer de pulmão, estômago, mama, cólon, fígado, próstata, útero, colo de útero, cabeça, pescoço, esôfago, leucemia, linfoma, ovário e bexiga. E também os cânceres não melanoma. O P53 ele é um monitor do estresse, ele controla a atividade das proteínas envolvidas em ciclo celular. O P53 é muito, muito importante. E ele está envolvido não só em cânceres, mas também está se estudando o envolvimento do P53 com outros processos celulares e de doença, ou melhor, de doença, né? O APC, a gente até viu os pólipos intestinais. O APC, ele promove a formação de um complexo que degrada a beta-catenina. Então, ele é mutada na politofose adenomatosa familiar. Os genes de reparo do DNA codificam moléculas que participam no reconhecimento e reparo do DNA, né? Por exemplo, o BCRA1 e o 2, que são envolvidos em carcinomas de mama. E o HNPCC, que é envolvido em adenocarcinoma de cólon sem apoptose. Os outros genes que a gente explicou são os genes de evasão de apoptose. As vias de iniciação da apoptose, normalmente, elas vão promover o quê? Uma cascata de caspases que vão destruir as células. As anomalias vão ser encontradas em células cancerígenas. Por exemplo, linfomas B foliculares, o BCL2 é super expresso. Etiologia do câncer. Alguns carcinogênicos, iniciam dano genético que está no âmago da carcinogênese, principalmente substâncias químicas, energia radiante e agentes microbianos. Os carcinógenos químicos, eles danificam diretamente o DNA, levam direto a mutações, exemplo, alquilantes, ou os de ação indireta precisam de conversão. Por exemplo, os hidrocarbonetos policíticos aromáticos que estão presentes em queimas de combustíveis. Radiação, gente, a gente sabe que o sol tem a ver com câncer de pele, certo? Por exemplo, os raios UV das luzes do sol, eles levam à formação dos dímeros de pirimidina, que vão causar mutações que podem dar origem a carcinomas de células escamosas e o melanoma. E terminei a aula com essa imagem final para vocês reconhecerem um melanoma quando